Paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Celso Marques. Estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando hoje a lição de número 12, lição do dia 21 de março de 2021, que tem o tema A Urgência do Discipulado. Nosso texto áureo é a palavra muito conhecida como a ordem imperativa de Jesus. Ele diz assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É Mateus 28, 19. Diz a verdade prática da nossa lição. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Isso é um resumo daquilo que é discipulado, né? É o aprendizado de um discípulo, um aluno, por meio do seu mestre, do seu professor, do seu pastor, enfim, pela igreja, promovendo assim o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe está em Mateus 28, do versículo 16 ao 20, e também Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Nós não vamos fazer essa leitura para ganharmos alguns minutos, já vamos direto no comentário da nossa lição. Esse comentário tem o objetivo de abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Você que não pode estar na escola dominical, não tem como estar na igreja para participar da escola bíblica, você que vai à escola bíblica, mas gosta de ouvir algumas coisas diferentes, comentários por outras pessoas. Você que também dá aula de escola bíblica dominical, quer ouvir alguém, assim como eu também faço, né, para estar comentando as nossas lições. A gente também ouve outros pastores, outros professores, para a gente aprender coisas novas. Alguém diz que quem não assenta para aprender, não pode levantar para ensinar. Então nós estamos nessa meta de aprender e ensinar à medida do possível, dentro daquilo que a gente conhece. Não é tanta coisa a gente conhece, mas aquilo que a gente aprende, a gente tem o prazer de transmitir aos irmãos. Então, se você gostar dessa aula, quem sabe é a primeira vez que você vai estar ouvindo uma aula que a gente está lecionando, você pode compartilhar essa aula com alguém, esse vídeo, ajudando mais pessoas a aprender um pouco mais da palavra de Deus, ser abençoado pela Escola Bíblica Dominical. Então compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dê aí o seu joinha, o seu like, né? E também acione o sininho para que você possa receber uma notificação do YouTube toda vez que a gente postar um vídeo. O YouTube vai estar te avisando e você vai estar então participando. Vamos para o nosso comentário. Tem aí o primeiro tópico da nossa lição, o que é o discipulado. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, quando se diz assim, o meu menino é aluno da escola tal, no secular, e ele ali é um discípulo, ele é um aprendiz. Então, quando a gente está falando de discípulo, a gente tem assim uma conotação com o cristianismo, discípulo de Jesus, principalmente se falando dos seguidores de Jesus. Mas, na verdade, a palavra discípulo, ela pode ser aplicada aí a aluno, a aprendiz. Então, se você é um aluno, você aprende, você é um discípulo. Mas vamos ter aqui uma explicação um pouco melhor a respeito disso. Primeiro subtópico, discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. É exatamente o que estamos falando, né? Disso segue o discipulado, ensino para ser seguido de Cristo, ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Então trata-se de instruções que abrangem vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. O ministério do ensino ocupa espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus. Se é ensinar,
haja dedicação ao ensino. É o que Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 7. Então, discípulo é um termo que se aplica comumente na Bíblia aos discípulos de Jesus, aos seguidores de Cristo. E discipulado, então, é o ensino que se dá, o ensino bíblico que se dá a uma pessoa que se dispõe ou predispõe a aprender a respeito de Cristo. Uma pessoa aceitou Jesus em um culto de domingo, em um culto ao ar livre, em uma cruzada evangélica ou evangelística. Aceitou Jesus num culto no lar. Ele precisa ser discipulado. Ele precisa ser ensinado, porque a partir de agora ele se torna um discípulo de Jesus. E o próprio Jesus disse, aprendei de mim. Então, ele vai estar aprendendo de Jesus. Mas como que ele vai aprender de Jesus se Jesus não se manifesta visivelmente no meio da igreja? Então, ele vai aprender com os ensinadores que a igreja tem, com o pastor da igreja, com o professor da escola bíblica, com o culto de ensino da palavra. Então, isso é muito importante. Então, o discipulado trata-se de um processo de ensinar o novo convertido a se portar ou se posicionar ou a viver como um cristão. Aquilo que ele passou e tomou a decisão de ser a partir de agora. Veja bem o ponto 2, a grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinar em todas as nações, que está em Mateus 28 e 19, na parte A, ou façam discípulos de todas as nações, isso está na Nova Almeida atualizada. Essa palavra do grego é mateteuo, ou fazer discípulo, ou discipular. Então o discipulado não é opção, é um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Além disso, ou além do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Olha bem o que diz a palavra. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro de Atos mostra os apóstolos no cumprimento dessa palavra. Então veja bem, irmãos, a grande comissão, como conhecemos, é aquele comissionamento, aquela incumbência que Jesus deixou à igreja de fazer novos discípulos. Ele disse, ide e ensinai a todas as nações. E em outra versão ele diz, fazei discípulos, não é isso? Fazer discípulo, ou seja, ensine. Então o ensinamento é algo primordial na igreja, é algo muito importante também para os nossos dias. Nós precisamos, como igreja, como pastores, como professores, valorizar o ensino bíblico. E as pessoas que aceitam Jesus precisam ser ensinadas. Daqui a pouco a gente vai ler uma coisa muito interessante aqui, que eu achei muito interessante a respeito do porquê uma pessoa precisa ser ensinada. Não vamos adiantar, porque a gente vai estar lendo daqui a pouco. Mas quando Jesus ele dá essa ordem, chamada ordem imperativa, porque ele não deixou opção. Ele disse, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observe uma coisa interessante aqui, que o ensinamento, o ensinar, vem antes do batismo. Naqueles dias, as pessoas eram ensinadas assim, simultaneamente ao batismo. As pessoas vinham, por exemplo, até João Batista, até os discípulos, e recebiam instruções de como deveria se portar a partir de se tornar um discípulo de Cristo. A partir do momento que eles tomavam a decisão de seguir o Mestre. Então eles eram ensinados, eram instruídos como deveria. Se você ler o relato bíblico a respeito de João Batista ensinando, é um pouco diferente daquilo que se ensina hoje. Ele chegava a chamar as pessoas de raça de víboras. E dizia assim, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então ele tinha um ensino forte, um ensino duro. Quando a gente presta atenção, irmãos, eu não tenho aqui interesse de, quem sabe, de nomear, de apontar uma denominação ou uma ideologia de uma igreja, nada disso. Estamos comentando aquilo que está no texto sagrado. Jesus disse, portanto, ide ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na sequência da fala de Jesus, o ensinamento vem antes do batismo. Ou seja, é necessário que quando uma pessoa decide a se batizar,
ele saiba pelo menos o porquê ele está se batizando. Ele não deve, não pode se batizar simplesmente por emoção, simplesmente por achar interessante, por achar bonito, ou ficar comovido ao ver alguém, um parente, um amigo, ou ouvir uma mensagem oportuna e dizer eu quero me batizar. As decisões de pessoas dos tempos bíblicos, da igreja primitiva, em relação a esse particular, quando se convertiam, há alguns casos, como no caso de Filipe batizando o eunuco, e alguns outros casos que as pessoas se batizavam assim rapidamente, mas eles recebiam o ensino da palavra, eles aprendiam. E a decisão era muito séria, muito séria. A igreja primitiva estava, a nação de Israel, por que não dizer, estava sob domínio romano. E uma das coisas que acontecia naqueles dias era a exigência de prestar homenagem e, quem sabe, até adorar o imperador. E alguns ensinadores, pesquisadores da história da igreja, afirmam que naqueles dias era muito comum as pessoas se saudarem na rua e dizerem uma certa frase: César é Senhor. Isso era uma saudação daqueles dias. César é Senhor. Quem era César? César Augusto, imperador romano. Então, quando uma pessoa se tornava um cristão, uma das grandes mudanças que acontecia na sua vida, ele encontrava alguém na rua e alguém dizia, César é Senhor. Essa pessoa, novo convertido, ou que se passou pelo batismo, ele dizia, Jesus é Senhor. É uma mudança muito radical, muito radical. Então, o posicionamento de alguém que se batizava era um posicionamento forte, determinado. Então ele recebia o ensinamento e ele ficava sabendo dessas coisas, que ele precisava agora reconhecer somente Jesus como Senhor. Não foi isso que Filipe pregou para o eunuco? Ele disse, eis aí água, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. O que me impede de ser batizado? Ele disse, se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, pode ser batizado. Ele teve que confessar, ele teve que acreditar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Mestre. E outra coisa que devemos observar, o grande volume de religiões que temos hoje, o grande número de heresias, seitas falsas, ensinos falsos que nós temos hoje. E a pessoa que vai se batizar, que se converteu a Cristo e opta pelo batismo, ele precisa saber dessas coisas, ele precisa ter uma noção do que ele está fazendo. Então, se você é um ensinador, se você é alguém que evangeliza, alguém que ganha almas, pense nisso. A pessoa que você vai levar ao batismo, ele precisa saber o porquê ele vai se batizar. Ele precisa aprender a palavra de Deus. Jesus disse, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o ensino vem primeiro, é muito importante. A igreja precisa ensinar. É um risco muito grande batizar alguém sem primeiro lhe ensinar. Por que o risco? Porque ele se batiza quando ele percebe as exigências bíblicas para a vida de um novo convertido ou de um convertido, quando ele observa as normas de uma igreja, ele provavelmente não vai conseguir, né, se adequar. E ele pode então abandonar a igreja, abandonar a fé e dizer eu não sabia que era assim. Então é preciso que ele saiba, a conversão é algo importante, mas o ensinamento ele é necessário para que a pessoa cresça. Aqui está mostrando para nós que o crescimento espiritual vem através do conhecimento bíblico. Vamos para o terceiro ponto, a educação cristã. Ela vai dar embasamento a isso que nós estamos falando. A doutrina dos apóstolos, em Atos 2:42, está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Em João 14:26, ele disse que o Espírito Santo faria lembrar de tudo que ele tinha lhes dito, né? O currículo de qualquer um, observe isso aqui, irmãos, é interessante. O currículo de qualquer um de nossos cursos teológicos constam diversas disciplinas sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo e a Trindade. Observe isso aqui. Quando ele fala, o pastor Ezequias fala qualquer um, ou o currículo de qualquer um dos nossos cursos, ele está naturalmente citando os cursos que estão dentro de um padrão da CPAD, de um padrão da Assembleia de Deus, certo?
Então vamos lá. Mas ele fala, olha bem o que ele diz. Eles constam diversas disciplinas ou ensinos a respeito de Jesus, do Espírito Santo, do Pai e a Trindade. Olha bem, sobre a sua vida e a igreja, a sua vinda e a igreja, isso está inserido nos cursos de teologia. Eles vão falar sobre a sua vinda de Cristo e a igreja. Jesus falou, ele tem também ensinamento. Deixa eu voltar a leitura um pouquinho aqui. Observe bem. Tem os ensinamentos sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e a Trindade. Isso nos nossos cursos de teologia. Sobre os anjos, o homem e o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte e a ressurreição dos mortos, sobre a vinda de Cristo e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais. Como a teologia prática, a ética, aquilo que o cristão deve praticar no seu dia a dia. O ensino, nesse contexto, pode se referir também aos cursos de teologia. Uma pergunta. Uma pessoa para se batizar precisa fazer um curso de teologia? Não. Nós temos milhões de pessoas nas igrejas que não conseguiu, não teve oportunidade, outros não interessaram, alguns, uma minoria muito pequena, não concordam, mas não fizeram teologia, não fizeram curso. Tem alguém que já fez o médio, fez o básico, o médio, fez bacharel, fez pós-graduação e tanta mestrado, né? E tem gente que tem um ensinamento, irmãos, muito grande. Eu acompanho alguns pregadores, alguns ensinadores de escola dominical, e eu fico observando como que as pessoas aprendem tanta coisa e têm uma habilidade, uma facilidade de memorização. É lógico que o Espírito Santo ele está fazendo a gente lembrar, mas existem algumas digamos assim, alguns requisitos, né? Alguma capacidade, algumas habilidades que nem todos têm. Só que o estudo muito aprofundado leva algumas pessoas, às vezes, a se tornar observe que eu estou dizendo algumas, a se tornar polêmicos, pessoas que contestam tudo, pessoas que se tornam até antiquados, porque só ele sabe, só ele conhece, só ele está certo. Isso não é bom. Mas a pergunta é a seguinte, um novo convertido para se batizar, precisa fazer um curso de teologia? Não. Mas não é isso que o pastor está dizendo. Ele está dizendo aqui que os nossos cursos de teologia, eles tratam todos esses assuntos, sobre a Trindade, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre os anjos, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a expiação e a salvação, sobre a morte, ressurreição dos mortos, sobre a vida ou sobre a vinda de Jesus e a igreja. O que a gente extrai dessa explanação aqui do pastor Ezequias a respeito do curso de teologia? É que uma pessoa que vai se batizar, ele precisa ter pelo menos noção. Por exemplo, uma pessoa precisa saber que ele aceitou a Jesus, que Jesus pode perdoar seus pecados, que ele é um pecador, que ele precisa se arrepender e que Jesus perdoou todos os seus pecados. Ele precisa aprender isso. Ele precisa saber que Jesus vai voltar um dia para buscar a igreja. Ele precisa saber que se ele morrer antes de Jesus buscar a igreja, ele tem o privilégio de participar da ressurreição dos mortos e se tornar uma pessoa de um corpo glorioso e se incorporar à igreja militante da época e entrar nas mansões celestiais. Ele precisa ter pelo menos uma noção dessas coisas. Ele precisa saber alguma coisa a respeito do pecado. O que é o pecado, a origem do pecado. É lógico, irmãos, a gente não vai detalhar essas coisas aqui, porque o tempo não... Aliás, o estudo não é para isso. A escola dominical está dizendo sobre o discipulado, ensinar um novo convertido. Mas o que o pastor está querendo colocar? É que a pessoa que vai ser levada ao batismo, ele precisa saber alguma coisa a respeito desses pormenores. Ele precisa saber alguma coisa. Ele tem que ter uma noção disso. Até porque ele vai encontrar no meio da sua família pessoas que vão dizer, por que você vai batizar? Por que você vai se batizar de novo? Não é isso? Você se batizou quando era criança. Aí ele vai dizer assim, mas eu não lembro disso. Ah, mas você foi batizado, eu estou dizendo que você foi batizado, eu te batizei. Por exemplo, um pai pode falar isso para um filho. Uma mãe pode falar isso para um filho. Fala, meu filho, para que você vai se batizar? Eu te batizei quando você era criança. Fulano de tal é o seu padrinho. E aí tal. Isso vai acontecer. Então ele precisa saber dizer para as pessoas por que ele está se batizando. Ele precisa saber dizer
que o batismo de criança é antibíblico. Porque batismo na Bíblia é batismo de arrependimento, arrependimento de pecados. Uma criança inocente não tem pecado e muito menos condições de arrependimento. Ah, mas e o pecado original? O pecado original não se apaga com o batismo em águas, porque o batismo em águas ele é algo que acontece a partir do arrependimento, a partir da conversão. A partir do momento que a pessoa se converte, aí então ele recebe o perdão dos pecados. Uma criança, biblicamente falando, ele deve ser apresentado na igreja, como Jesus foi, após 40 dias de idade. Jesus foi apresentado no templo. Leia Lucas capítulo 2, você vai ver Simeão apresentando Jesus e dizendo para o Senhor assim, Senhor, agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Jesus tinha acima de 40 dias quando isso aconteceu, porque uma mulher não podia entrar no templo antes dos 40 dias após dar à luz uma criança. Leia o livro Levíticos, você vai encontrar ali a respeito disso. Então, meus irmãos, uma criança, ele não deve ser batizado, ele não tem condição de arrependimento. Mas uma pessoa novo convertido, ele não sabe falar isso para as pessoas, ele não sabe ler um texto bíblico para refutar um assunto desse. Então, a igreja, o pastor, você que é um líder, você que é um pastor, você que tem uma igreja, você que, quem sabe, fundou um ministério há pouco tempo e você está trabalhando e ganhando almas e está... Pense nisso. Quero ser seu amigo, quero te ajudar se possível. Mas se você não pensou nisso, pense. Você não deve levar uma pessoa para se batizar sem ele saber ensinar isso para as pessoas. Ele vai ficar em dificuldade com a própria família. Não vai ter como explicar o porquê ele está se batizando. Então, uma pessoa para se batizar, a igreja precisa promover a educação cristã. A igreja precisa ensinar. Vamos para o tópico 2. O assunto ele é abrangente, ele tem muitas coisas para ser comentadas e o tempo não pode. Eu não quero fazer uma aula muito extensa porque fica cansativa e, enfim, você tem aí o seu professor. Embora, irmãos, eu acredito que essa semana ou esse mês, talvez, muitas igrejas não terão a sua escola dominical. De acordo com os decretos estadual e municipais, nós não temos condição de abrir as nossas igrejas. Então eu acredito que não haverá, não sei, eu não sou um pastor. Eu sou pastor pela misericórdia de Deus, mas não sou o responsável por uma igreja, sou um pastor auxiliar no momento. Então eu não sei o que vai estar acontecendo, mas provavelmente as igrejas não vão estar abrindo. Mas se abrir, você tem condição de estar indo participar da escola bíblica. Mas se não, você aprofunda aí, pegue as referências e estude essa palavra, aprofunde nesse estudo bíblico e você vai ver o quanto Deus tem a falar com você nessa palavra. A gente está falando resumidamente, embora tocando em muitos pontos importantes, para despertar a sua curiosidade a respeito do ensino, a respeito da palavra, aguçar o seu apetite pela palavra de Deus. Esse é o objetivo do nosso estudo. Vamos lá. O tripé do discipulado. Olha que coisa boa, irmãos. Tripé do discipulado. Palavra, comunhão e serviço. Esse é o tripé. Vamos lá. Palavra, primeiro ponto. Primeiro ponto do tripé. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Nós não negamos isso. Já aprendemos pelos nossos cursos de teologia, você já sabe disso, que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 escritores, num período de 1.600 anos, de Moisés a João, apóstolo. Inspirados por Deus. Inspirado significa que Deus inspirou, que Deus deu a eles condição, palavras, revelações, enfim, habilidade para escrever a palavra. Inspirados por Deus. Então elas foram faladas primeiramente pelos apóstolos, aliás, pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Leia 2 Pedro capítulo 3, você vai perceber isso aí no versículo 2. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42 está registrado isso. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob comando dos apóstolos. Irmãos, a Bíblia diz ali em Atos 2 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E diz ainda que em cada alma havia temor.
e muitos sinais e maravilhas eram feitas por meio deles. Deus operava maravilhas através da igreja, simplesmente pelo fato deles perseverarem na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinavam. O que eles ensinavam? Aquilo que Jesus ensinou. Eles estavam realmente transmitindo aquilo que Jesus ensinou. E os discípulos continuaram. Hoje a igreja faz o mesmo. Nós ensinamos como eu estou ensinando, mas tudo que estamos falando tem que ser baseado aqui. Tem que ser baseado na palavra de Deus. Senão não tem valor, né? Então a palavra de Deus é o primeiro ponto do tripé do discipulado. Ou seja, precisa se ensinar a palavra. Uma igreja que ensina apenas ordens, organização, costumes, práticas da igreja, da própria denominação, ela não dá estrutura, ela não dá raiz para o seu membro. Eu já congreguei, eu já dirigi igreja em cidades que havia igrejas que desconsideravam a nossa igreja por causa dos seus costumes serem diferentes do nosso. Mas as pessoas não tinham estrutura bíblica. As pessoas estavam hoje na igreja cantando, pulando, falando mistério, e acontecia uma coisinha desse tamanho assim, amanhã estavam no mundo. Estavam bebendo, fumando, jogando assim de uma hora para outra, as pessoas, porque não tinham estrutura bíblica. Um crente que tem ensinamento, ele também se desvia, ele também sai da igreja. Acontece. Mas ele não vai saindo assim hoje e amanhã já está aprofundado, não, no pecado. Ele tem temor de Deus. Pode acontecer com ele um erro, uma fatalidade. Isso sim pode acontecer. Mas ele tem temor de Deus, ele tem conhecimento bíblico. É diferente. Uma pessoa que está enraizada apenas em ordens de pastores, em palavras da igreja, em normas de uma igreja, ele cai facilmente. Mas quando ele está estruturado, arraigado na palavra, vem a luta, ele é como a palmeira. Já viu a citação bíblica e hinos que a gente tem aí? É como a palmeira. O vento vem, ela baixa, e quando o vento passa, ela levanta. Assim é o crente. Ele pode até cair, ele pode até deslizar, ele pode até pecar. Mas a Bíblia diz, Salmo 37, o Senhor fala que os passos desse homem, ele é confirmado pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. É o homem que foi transformado pela palavra de Deus. Então a palavra é o primeiro ponto do tripé. Ou seja, há uma necessidade de ter o ensino da palavra. A gente precisa ser enraizado na palavra de Deus. O seu pastor deve ser honrado, respeitado, admirado por você. Mas se ele torcer o ensino da palavra de Deus, deixe de acompanhá-lo. Fique com a Bíblia. É assim que a gente precisa viver. É assim. Se eu falar alguma coisa aqui que você perceber que não está de acordo com a palavra de Deus, você não é obrigado a seguir. Você simplesmente vai dizer, o Celso equivocou. Eu não vou acompanhá-lo nesse ponto, porque não é assim que a Bíblia ensina. É assim que a gente precisa viver. Comunhão, segundo ponto do tripé. Ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. Isso é comunhão. A palavra grega koinonia é comunhão. Significa compartilhar evento comum ou acordo. Ou seja, compartilhar algum evento. Deixa eu voltar na leitura, irmãos. A palavra grega koinonia, que é comunhão, significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Ou seja, você vai numa festa, todos estão na mesma festa. Isso é algo em comum. Você professa a mesma fé de alguém, você tem algo em comum com ele. Então, comunhão fala disso, a gente ter uma mesma ideia, o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio, uma mesma ligação. Ter algo em comum. Então, essa comunhão não fala simplesmente de a gente acreditar em alguma coisa. Não, ela é um pouco maior. Essa comunhão aqui, ela vai mostrar um pouco mais. Veja bem, no Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento de pessoas com o seu próximo. É o salmo mais conhecido, se não um dos mais conhecidos da Bíblia. Salmo 133. O salmista fala assim, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Aquilo ali é comunhão, irmãos, é ser unido, é estar comunicando, compartilhando das alegrias. É aquilo que Paulo falou aos romanos.
alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Comunicar com os santos na necessidade. É isso. Amar ao próximo como a si mesmo, Jesus falou. Isso é ter comunhão. Certo? Embora, outra coisa interessante aqui, no Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo e nunca do ser humano com Deus. Embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, Moisés tenha falado com Deus face a face, eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes da nova aliança. A comunhão do cristianismo, ou no cristianismo, envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos ver se a gente consegue entender isso aqui, irmãos. Ele disse que Moisés, Abraão, embora tão íntimos com Deus, eles não participaram da comunhão que a gente participa hoje, que o cristianismo participa hoje. Por que isso? A gente mora numa cidade, ou muda para uma cidade, e você procura a igreja da qual você é membro. Você entra nessa igreja, você cumprimenta os irmãos e você começa a relacionar. Passa-se uma semana, você já está dentro daquela igreja, você já se sente como se estivesse na sua casa. Você passa a ter comunhão com aqueles irmãos. Uma pessoa que você nunca viu antes, você aproxima dele e chama de irmão, meu irmão em Cristo. E você considera essa pessoa como seu irmão em Cristo. A gente ouve de algumas pessoas dizendo assim, eu tenho mais intimidade com meus irmãos da igreja do que com a minha família. Isso não é, irmãos, tão importante. Não é tão importante. Porque a gente precisa valorizar a nossa família. Talvez a igreja um dia te abandone, talvez um dia o seu pastor te decepcione, talvez um dia o seu irmão te decepcione e a sua família vai te amparar. Nós não podemos deixar a família. Mas isso é um fato que não tem como negar. Que a gente tem uma comunhão com pessoas na igreja que não são parentes da gente. São pessoas de outra cidade, de outras famílias, às vezes de um outro estado e assim por diante. E a gente tem esse prazer, essa alegria de estar junto. Por quê? Porque temos comunhão uns com os outros. João chegou a dizer assim, ó, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, você está na luz de Cristo, você tem comunhão com Cristo, você tem comunhão com Deus, o seu espírito testifica com outra pessoa que também tem o Espírito de Deus. Isso traz comunhão. É uma união entre a igreja e o Pai e Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é a cabeça da igreja e nós somos seus membros em particular. Então essa união é muito importante. E por isso eu e você precisamos ser unidos com os nossos irmãos. O que a lição quer trazer com isso? Que nós precisamos ensinar para o novo convertido, o discipulado precisa ensinar isso, que ele precisa ter comunhão com os irmãos, precisa ter amizade profunda, amor sincero com a igreja. É isso que é esse segundo ponto do tripé, comunhão, estar unido, estar vivendo em comunhão. Comunhão na igreja de Jerusalém. Aqui vai mostrar como a igreja vivia, que é exatamente aquilo que a gente falou. Tinham comunhão no partir do pão, nas orações, tinham tudo em comum. A igreja chegou a um ponto até de vender as suas propriedades, ou quando vendiam uma propriedade, trazia aquilo e depositava no pé dos apóstolos, porque a Bíblia diz que eles não tinham nada particular de si mesmos, tinham tudo em comum. Olha que amor. A Bíblia não fala quando foi que isso acabou. Mas a gente entende que quando a igreja começou a crescer muito, inclusive se você ler o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, você vai ver ali os discípulos tendo a necessidade de separar diáconos, porque a igreja cresceu ao ponto de que as viúvas estavam ficando sem atendimento social. As pessoas estavam ficando sem ser atendidas socialmente porque os apóstolos não conseguiam chegar a todos. 3.000, 5.000 pessoas e assim por diante. Não tinham mais condição. Então instituiu-se o diaconato para cuidar dessas coisas e os apóstolos ficaram com a palavra e a oração. É por isso que se estabeleceu o diaconato, para servir a igreja. Observe isso. Se você é um diácono, sirva com alegria na sua igreja. Tem pessoa que diz assim, eu sou diácono até hoje. Desdenha do seu diaconato, porque não sabe o quanto é importante você estar servindo a igreja. O próprio Jesus falou assim, o Filho do Homem veio para ser servido, aliás, veio para servir e não para ser servido. Ele serviu a igreja. Lembra que ele um dia lavou os pés dos apóstolos e eles acharam aquilo muito estranho? Ele disse, não, o Filho do Homem ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Agora, se Jesus veio para servir,
Ele é servo. Ô irmãos, a palavra servo no grego é doulos. Sabe o que significa isso? Escravo. Aquele que trabalha sem vontade própria. Aquele que trabalha sem averbação. Aquele que trabalha sem remuneração. Trabalha por amor, por gratidão. E a Bíblia fala do passado de escravo da orelha furada. Quando ele chegava numa fazenda como escravo, arrumava serviço, vivia pela comida. Casava-se por ali, adquiria famílias, e lá um certo dia ele ganhava uma carta de euforia, o patrão lhe libertava, ele tinha o direito de ir embora. Sabe o que ele fazia? Ele dizia, eu não posso ir embora. Eu adquiri família aqui, eu quero viver aqui, eu preciso viver aqui. Então, furava-se a sua orelha, um escravo da orelha furada. Ele continuava vivendo ali, livre, porém, vivendo lá. É assim que devemos servir a Deus, sendo diácono, presbítero ou pastor, ou simplesmente o conhecido cooperador, aquele que está na igreja cooperando. Coopere com amor, coopere com dedicação.